Senador, o senhor já tem aí reunidas assinaturas suficientes para fazer a renovação da CPI do HSBC, 29 assinaturas das 27 necessárias. Como é que foi a receptividade dos teus colegas aí em relação à renovação dessa CPI? Paradoxalmente, nós tivemos mais dificuldades em conseguir assinaturas para prorrogação dela do que as assinaturas para instalação. Me causa espanto isso. Me parece que houve um diagnóstico de alguns de que a CPI corre o risco de alcançar alguns que não podem ser alcançados, digamos assim. Há membros da própria CPI, e parece-me que inclusive o presidente, que não assinaram essa prorrogação. A CPI está morrendo por dentro? Olha, eu sinto que há uma obstacularização dentro da própria CPI, desde aquele triste e lamentável momento em que os sigilos de alguns, que já tinham sido quebrados, os sigilos de alguns investigados tinham sido quebrados, foram, abre aspas, desquebrados. Aquele momento, para mim, foi um dos mais vergonhosos da história do Congresso. Então, fica patente que, desde aquele momento, há um movimento interno na CPI para a investigação não avançar. Agora, o que leva a esse movimento é que a prorrogação pode levar à recepção dos dados do senhor Hervé Falciani. Agora, só para explicar detalhadamente, a partir daquela desquebra, se é que a gente pode dizer assim... Não cabe um neologismo? Pois é. A partir dela, como é que fica a situação da CPI? Quer dizer, ela não tem quem convocar, ela não tem que dados receber. O que faz a CPI? Fica desmoralizada, porque a CPI, primeiro, não tem reunido. As reuniões, os encontros são cada vez mais raros. No momento que alguns sigilos são quebrados para alguns poderem ser investigados mais a fundo e até convocados, a CPI suspende a quebra de sigilo deles. Aí agora, quando o senhor Hervé Falciani presta um depoimento fortíssimo e bombástico dentro da CPI, alguns não querem a prorrogação. Naquele mesmo dia que houve o depoimento do senhor Hervé Falciani, alguns membros da CPI tentaram desqualificar o depoimento do próprio Falciani, como se a CPI fosse do Falciani e não do HSBC, e tentando desqualificar, receber as informações fundamentais que esse senhor quer prestar para a nossa investigação. O presidente chegou a dizer para o senhor por que não assinou, enfim... Não, eu não conversei com isso com o presidente. No dia do depoimento do senhor Falciani, um senador membro da CPI, claramente, que é o senador Ciro Nogueira, questionou os termos do depoimento. Eu considerei esse questionamento absurdo, porque, na verdade, nós não devemos questionar o depoente, nós devemos receber o depoente para avançar nas investigações. Chega a ser algo do tipo, os investigadores tentarem questionar a sua testemunha, ao invés de ir acima dos investigados. O senhor acha que há uma tentativa de desqualificar o próprio delator, enfim, os parlamentares, no lugar de estar investigando, estão tentando desqualificar a denúncia? Deixa eu lhe dizer uma coisa, está tendo um movimento para desmoralizar a principal testemunha da CPI e, por conseguinte, desmoralizar a CPI. Havia naquela lista de quebras empresários, gente de muito dinheiro. O senhor acha que há uma influência desse capital sobre a atividade parlamentar? Dá para dizer isso? Eu não tenho dúvida disso. Há uma atuação concreta, direta do capital, principalmente o capital financeiro, contra a intenção da investigação. Tem sido matar um leão por dia trabalhar nessa CPI. Tem sido tentar fazer a investigação quando alguns, se não a maioria, não quer. Como é que tem sido a relação do Renan com a CPI? Ele tem incentivado? O presidente do Congresso, até onde eu tenho visto, não tem interferido na investigação. Quem eu vejo, na verdade, onde está o óbice para a investigação é dentro do colegiado da própria CPI. O governo também não atua contra, pelo que o senhor está vendo? Até onde eu vejo, não tem em absoluto nenhuma interferência. Eu repito, existe sim uma pressão do poder econômico sobre os membros da CPI
E existe um esvaziamento proposital da CPI por parte de alguns membros que encontra-se, inclusive, no sentido de não querer a prorrogação. Hoje, investigar contas de brasileiros na agência HSBC na Suíça, cada vez mais está sendo um palavrão a ser pronunciado aqui no Congresso. A saída do HSBC aqui do mercado nacional prejudica de alguma forma a investigação? Não, em absoluto. Isso só justifica mais a investigação. Porque tem inclusive saber por que o HSBC saiu do mercado nacional. Olha, é um absurdo completo. Cada vez surgem mais razões para investigar. Cada vez o movimento interno é de esvaziar a investigação. Queria explorar um pouquinho contigo, senador, a questão do delator. O senhor falou que ele deu boas informações. Eu queria exemplificar que boas informações ele deu que justifique até a renovação da CPI. Por exemplo, ele disse que o número de contas de brasileiros é superior a 8.500 contas. Esse é um dado que não tínhamos até agora. Segundo, ele disse que o primeiro contato de autoridades brasileiras com ele foi o contato da CPI, através da teleconferência. Terceiro, ele disse que está à disposição para, inclusive, através dos advogados dele, fornecer o banco de dados que tem de brasileiros para serem investigados e dizer, apontar nas contas quem são intermediários, quem são laranjas, quem fazia operações financeiras estranhas lá nessa agência do HSBC. O que mais nós podemos esperar de bom de um depoente do que isso? Tem muito mais brasileiros com contas lá do que a gente está sabendo atualmente. Sim, então. É o que diz o senhor Evé Falciani. Mas parece que isso está cada vez mais assustando alguns aqui no Brasil. Não só parlamentares. Alguns parlamentares que são assustados por isso, na verdade, são interpostas pessoas que estão sendo pressionados por outros. Nem o governo se interessou por isso. Foi a CPI que procurou o delator. Procurar o senhor Falciani foi um requerimento meu. Ir atrás do senhor Falciani foi um requerimento de nossa autoria. Ele fez por teleconferência. A ideia é trazer agora, aproveitando a prorrogação, trazê-lo para cá? Nós tínhamos que ver alguma coisa para fazer. Ou mandar um técnico nosso lá para ter acesso aos dados e decurpar, detalhar os dados para nós, ou nós irmos lá com o senhor Falciani, que cada vez mais é iminente isso, ou ver algum mecanismo com a Procuradoria-Geral para o senhor Falciani vir aqui. Mas tem que fazer algo. O problema é que a gente está sem fazer, sem nenhuma ação. Há uma crítica de que esses dados foram conseguidos pelo delator de forma criminosa e que isso poderia colocar em xeque até a própria validade desses dados. Como é que o senhor vê essa crítica? O senhor acha que isso desqualifica ele? Veja, se nós partíssemos desse pressuposto, seria inaceitável qualquer delação premiada na Operação Lava Jato. Então nós não teríamos Lava Jato hoje. Segundo, os dados já foram legalizados pelo Estado francês, que deu legalidade e ar de validade aos dados existentes. Senador, diante de tudo que o senhor disse aí, o que a gente pode esperar dessa CPI que parece que está se matando por dentro, não investiga, quando quebra sigilo desquebra, não quer trazer ninguém para falar? Essa CPI virou o quê? Marcel, eu estarei protocolizando hoje o requerimento de prorrogação dessa CPI. Se houver movimento de retirada de assinaturas, então está caracterizado que o Congresso Nacional, que o Senado não quer investigar e que interesses econômicos e financeiros atuaram diretamente contra a CPI. Retirada de nomes para não prorrogar a investigação é, de fato, não querer investigar nada. E cada vez mais as esperanças de investigação são pequenas, mas hoje nós temos um sopro de investigação que é o senhor Falciani. Eu espero que esta fumaça, melhor dizendo, de investigação não seja apagada em definitivo.